Som. Cortaram o madeiro, fizeram uma cruz para o meu Salvador. Madeiro lavrado, com pregos cravados, pesada ficou. Ele carregou a cruz, no caminho caiu, mas Deus deu de graça, morrendo na cruz, por mim e por ti. Foi feito assim a cruz do Salvador, madeiro lavrado, com pregos cravados, pesado ficou. Perante Pilatos, Jesus foi levado como um malfeitor. Chegando a ele, olhando o mestre, assim perguntou: És o rei dos judeus? Disse Jesus: na verdade eu sou. O meu reino é eterno, não é deste mundo, aqui eu não sou. Foi feito assim a cruz do Salvador, madeiro lavrado, com pregos cravados, pesada ficou. Chegando ao Calvário, pregaram na cruz o meu Salvador. Coroa de espinhos, sua fronte sangrava, ao Pai suplicou. Traspassado de dor ficou o meu Salvador. Às 3 da tarde inclinou a cabeça e ali expirou. Foi feito assim a cruz do Salvador, madeiro lavrado, com pregos cravados, pesada ficou. Foi feita assim a cruz do Salvador, madeiro lavrado, com pregos cravados, pesada ficou.
Boa noite a todos. A graça e a paz do Senhor, amém? Eu sei que você já cumprimentou a pessoa que está aí ao seu lado, mas eu queria convidar você novamente a olhar para quem está perto de você e diga para ela assim, como é bom que você está aqui comigo. Que coisa boa, queridos. Amém. Quero saudar a todos que nos acompanham também através do Facebook. Que Deus abençoe você aí em sua casa, sua família, de maneira poderosa. Queridos, antes de irmos para o texto que vamos compartilhar nesta noite, eu gostaria de lembrar aos jovens, sei que o irmão Alpeno já deu aviso sobre o nosso retiro, mas vai acontecer nos dias 29, 30 e 1º de dezembro. Foi feita assim uma condição muito especial para que todos os jovens da nossa igreja possam participar. E como vocês sabem, eu não tenho vergonha de pedir quando é para os jovens ou para os adolescentes, né? Então, a gente tem uns 5 jovens que estão com dificuldades financeiras de estarem conosco ali nesse retiro. Se você puder contribuir de alguma forma, você pode estar passando na secretaria da igreja, né, e deixando qualquer valor que você deixar vai ajudar na inscrição de um jovem para estar conosco nesse retiro. Nós temos alguns jovens da igreja que se encontram desempregados, né, e a situação não está fácil, então, e com o desejo de ir, né, eles não ficarão. Mas se você puder nos ajudar, nós seremos muito, muito, muito gratos. Tá bom, queridos? Vamos ficar de pé, vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 11. Primeira Coríntios, capítulo 11, versículos 17, nós faremos a leitura até o 28. Antes de lermos, olhe para o lado, veja se tem alguém sem a Bíblia ou se não acessou ainda. Se ainda não acessou a palavra de Deus, ou se não abriu a sua Bíblia, ou está sem Bíblia, e compartilhe com esta pessoa. Quem achou, diga achei. Quem não achou, diga vou lhe dar R$10, pastor. Queridos, vamos ler. 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 17, diz assim: Apesar de tudo, não vos elogiarei quando a instrução que passo a vos dar agora. Porquanto as vossas reuniões produzem mal e não bem. Em primeiro lugar, porque ouço dizer que há divisões entre vocês quando vocês se reúnem como igreja, e até mesmo a ponto, acredito que isso esteja ocorrendo. Todavia, é necessário que haja divergência entre vós, para que os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Pois quando vocês se reúnem como igreja, não é para comer a ceia do Senhor. Porque quando comeis, cada um toma antes a sua própria ceia, sem esperar pelos outros. E dessa maneira, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Será que não tendes casa onde podeis comer e beber? Ou de fato desprezais a igreja de Deus, humilhando os que nada possuem? Que vos direi? Acaso eu vou elogiar vocês por isso? Certamente que não, eu não elogio por essas atitudes. Por isso eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei,
que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e logo após, havendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Portanto, todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, proclamais a morte do Senhor, até que ele venha. Por esse motivo, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se, pois, cada um a si mesmo, e dessa maneira, coma do pão e beba do cálice. Pai amado e querido, Santo e eterno Senhor, fala aos nossos corações nesta noite. Obrigado por nos permitir chegar até aqui e podermos, Deus, desfrutar da Tua presença e da presença uns dos outros. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de podermos cantar louvores ao Teu nome e Te bendizer, ó Altíssimo. Como é maravilhoso, Senhor, estar na Tua presença. Toma as nossas vidas, toma os nossos corações, ó Pai, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Nós Te bendizemos. Amém. Podem sentar, queridos. Sacrifício e comunhão é o tema da nossa mensagem de hoje à noite. Sacrifício e comunhão. Um outro grande momento expresso na ceia do Senhor era justamente a comunhão entre os irmãos. E aqui nos versos que nós acabamos de ler, não era exatamente isso que estava acontecendo ali na igreja de Corinto. Haviam muitas discussões, muitas brigas, alguns querendo ser melhores do que outros. Ali naquela igreja estava tendo muitas divisões. E no versículo 17, Paulo mostra que os crentes estavam indo à igreja e eles estavam voltando piores do que chegavam lá. E uma das razões era as diferenças sociais. Os mais simples eram desprezados por aqueles de uma condição melhor. Aqueles que eram de uma situação abastada estavam humilhando aqueles que eram de uma condição mais humilde, mais simples. A ceia, ela era precedida da festa ágape, também chamada de festa do amor. Judas vai falar lá no versículo 12 sobre esta festa. E a Bíblia fala desta festa onde os irmãos, eles comiam, eles bebiam num clima de comunhão, e era justamente nesse clima que a ceia do Senhor era celebrada. Era com muita alegria, era com muita festa, era com muita comunhão, era o partir do pão, era o momento em que se rememorava a morte, mas que também se glorificava a Deus pela ressurreição de Jesus. Porque ele ressuscitou. Essa festa, ela era sobretudo uma demonstração de amor entre os irmãos. Mas essa configuração, ela foi se perdendo com o tempo, porque aqueles que eram mais favorecidos, eles desprezavam aqueles que eram menos favorecidos. E é justamente neste contexto que Paulo os reprova, dizendo que eles estavam reunindo não para louvar e para engrandecer a Deus, não para uma celebração, mas que eles estavam se reunindo para o pior.
que eles estavam se reunindo não para a rememoração da ceia do Senhor, para a celebração da ceia, mas que as suas reuniões estavam lhes prejudicando, porque a ceia do Senhor, ela está atrelada automaticamente ao seu simbolismo, a comunhão, e vice-versa. E a igreja não estava vivendo este momento. O culto deles não estava centrado em Deus e nem era sensível ao próximo, aqueles que estavam ali e na sua maioria que eram necessitados. Eles não tinham uma só alma, eles não tinham um só sentimento, eles não tinham um só propósito. Havia ali ajuntamento, mas ali não havia comunhão. E ao contrário de ser um ato edificante para aquela igreja, o ato da ceia, a celebração da ceia, estava sendo algo dilacerante. Aquilo que era para ser marcado como a lembrança da morte e da ressurreição de Cristo Jesus, aquilo que era para promover a comunhão e mostrar que em Cristo todos se tornavam um, estava se tornando num ajuntamento de discussões, de dissensões, de brigas. No versículo 20, o apóstolo Paulo combate o perigo do ritualismo. Você pode assentar-se à mesa para celebrar a ceia. Você pode assentar-se à mesa para comer o pão, para beber o vinho, e ainda assim não usufruir das bênçãos da comunhão. Queridos, se nós não refletirmos sobre o significado da ceia, se nós desprezarmos o nosso irmão, esse ritual, ele é desprovido de qualquer valor. Deus, ele não se impressiona com as nossas celebrações e com as nossas cerimônias. Deus não se impressiona com os nossos rituais. Isso não traz alegria ao coração de Deus. Deus se agrada de corações sinceros e verdadeiros, de pessoas que o buscam, não por aquilo que Ele pode dar, não por aquilo que Ele pode fazer, mas de pessoas que o buscam e que o glorifiquem por aquilo que Ele é, pela pessoa que Ele é. E aquele povo tinha perdido esse sentido. Aquela que era chamada de a festa do amor, foi deturpada na igreja primitiva. E sabe o que aconteceu? Acabou se abolindo a ceia do Senhor no meio daquele povo. Quando nós olhamos para este momento, e nós estamos aqui hoje para a celebração da ceia do Senhor, para relembrarmos que Jesus morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados, que o seu sangue nos remiu, que ali na cruz nós fomos restaurados em Cristo Jesus, que ali na cruz nós fomos transformados, que na cruz Jesus verteu o seu sangue para que eu e você pudéssemos ter a vida eterna. Quando essas reuniões aconteciam, elas precisavam ser precedidas também de comunhão, de amor, não só o amor que estava ligado a Deus, mas o amor que estava ligado ao próximo, o amor que estava ligado ao meu irmão, porque não existe sentido de eu participar da ceia do Senhor se eu não conseguir sentar à mesa do meu irmão, se eu não conseguir comer à mesa com meu irmão. Quando somos convidados para a ceia, somos convidados para relembrarmos da morte e da ressurreição de Cristo Jesus, mas também somos convidados para sentarmos nesta mesa como família, para partilharmos da ceia do Senhor, deste momento como família de Deus.
Porque ali na cruz do Calvário, nós fomos chamados, através do sacrifício de Cristo, de família, de um só povo, de uma só nação. E quando nós olhamos para esta mesa, quando nós olhamos para a ceia do Senhor, nós precisamos primeiro olhar para trás e buscar lembranças. Jesus disse aos seus discípulos: todas as vezes, façam isso todas as vezes em memória de mim. Façam isso todas as vezes em memória de mim. Nós não podemos esquecer do sacrifício de Jesus. Quando nós trazemos esse ato à nossa memória, não deixamos que o seu valor se perca. Não deixamos de valorizar a ceia do Senhor, este momento que não pode ser feito de qualquer jeito, de qualquer maneira. Mas é um momento de introspecção, é um momento de reflexão, é um momento de reavaliar a minha vida. Por isso precisamos olhar para trás com esta lembrança, de que estamos fazendo em memória de Jesus. O segundo olhar, quando participamos da ceia, é o de olhar para frente. É a certeza de que Ele voltará. Ele disse que voltaria na glória do Pai. E nós precisamos viver nessa esperança. E se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Se Ele prometeu, Ele vai voltar. Se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Ele é fiel para cumprir as suas promessas. Jesus voltará. E Ele reinará para todo sempre. O terceiro olhar, quando estamos diante da ceia do Senhor, é o olhar para dentro. É uma reflexão interior. É preciso um autoexame. Eu preciso fazer um olhar introspectivo, é um mergulho dentro de si mesmo e rever onde caímos, e rever onde erramos, e pedir perdão pelos nossos pecados e pelos nossos erros. Porque Ele é fiel, Ele é justo para nos perdoar os pecados. Precisamos olhar para dentro de cada um de nós e reconhecer quem nós verdadeiramente somos quando estamos diante deste momento. Quantas pessoas têm participado deste momento de forma relaxada, sem dar a verdadeira importância, sem entender o verdadeiro significado da ceia do Senhor. Muitos que acham que por ter comunhão, mas não procurar ter uma vida digna, não procurar ter uma vida baseada na palavra do Senhor, podem participar de qualquer jeito. Muitos porque têm comunhão com Deus, porque oram, buscam a Deus, mas que viram a cara para o seu irmão, que não falam entre si, que não entendem que esse momento é um momento de renúncia, é um momento de olhar não só para Deus, mas é um momento de olhar para o próximo. É um momento e não só de reconhecer o amor de Deus em sua vida, o sacrifício de Cristo Jesus em sua vida, este amor que foi derramado em nós, mas de entender também que este amor que foi derramado em nós, precisa ser derramado através de nós, e alcançar o nosso irmão. Querido seminarista Tiago, que palavra hoje pela manhã. E essa palavra já estava pronta hoje pela manhã e eu glorifiquei tanto a Deus por isso. Eu disse, Deus está falando. Quando oramos o Pai Nosso, queridos,
Já disse isso aqui algumas vezes e gostaria de repetir nesta noite, porque eu gostaria muito que isso ficasse cravado, escrito na tábua dos nossos corações. Nós não oramos assim: meu Pai que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a mim o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O meu pão de cada dia me dê hoje. Perdoa as minhas ofensas, assim como eu perdoo a quem me tem ofendido, e não me deixe cair em tentação, mas livra-me do mal. É assim? Não. É Pai nosso, pão nosso, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Quer saber de uma coisa? Ai de mim se Deus me perdoasse como eu perdoo as pessoas. Ai de mim. E quando nós olhamos para a ceia do Senhor, precisamos entender que lá na cruz do Calvário, de maneira incondicional Ele nos amou. De maneira incondicional Ele nos perdoou. E assim como Ele nos perdoou, eu preciso perdoar o meu irmão. Quarto olhar, quando eu estou diante da ceia do Senhor, é justamente o olhar ao redor, ao olhar o próximo. A ceia do Senhor, ela não é um ato solitário, mas a ceia do Senhor é um ato comunitário, é em comunidade. Jesus disse: todas as vezes que vocês se reunirem, não é um ato solitário, mas um ato comunitário. É onde os muros das indiferenças devem cair por terra, onde o mesmo olhar para Cristo deve ser usado para com o meu irmão. É aquilo que acabamos de dizer: perdoa-nos. Olhe para mim, Senhor, como eu devo olhar para o meu irmão. Com o mesmo amor que eu alcanço, eu devo ser alcançado. Com o mesmo perdão que eu perdoo, eu devo ser perdoado. Queridos, você já pensou se fosse assim? Com a mesma misericórdia, tenha de mim. Precisamos olhar para trás, para trazer as lembranças do sacrifício de Cristo Jesus. Olhar para frente na certeza de que Ele voltará. Olhar para dentro, fazer uma autoanálise. Se perguntar: ei, Zica, como você está? Como está a sua caminhada com Deus? Quem é Deus para você? É o cara lá de cima? Quem é Deus para você? É alguém que só vem para perto nos momentos em que você precisa de alguma ajuda? Quem é Deus para você nos momentos de crise financeira, emocionais, familiares? Esse é Deus. É nesses momentos que Deus é Deus? Não. Como diz a canção, se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. E se não se abrir, Ele é Deus. Se eu for curado, Ele é Deus. E se eu não for, Ele continua sendo Deus, porque Ele é Senhor absoluto. Ele é Senhor das nossas vidas. Nós não devemos fugir da ceia por causa do pecado, mas nós devemos fugir do pecado por causa da ceia. Quantas pessoas, não sei, eu não vou ceiar hoje porque eu estou em pecado. E não estou aqui em cima julgando ninguém, porque eu sou um pecador. Talvez de vocês todos que estão aqui eu sou o pior. Mas é justamente neste momento que somos convidados a esse olhar introspectivo e entender que eu participo deste momento não é porque eu mereço, porque eu não mereço de forma alguma, mas é por causa da graça, do amor
e da misericórdia de Deus em minha vida. É porque Ele já me perdoou. Então, querido, peça perdão. Peça perdão e continue. A ceia, ela é um instrumento de restauração. A ceia é um momento de cura, é um momento de reconciliação, é um momento de comunhão. João Calvino, ele diz que participar da ceia de forma digna é ter a consciência da nossa própria indignidade. Quando eu participo, não é porque eu sou o melhor, não é porque eu sou o digno, mas é porque eu tenho certeza da minha indignidade, e pela misericórdia de Deus eu fui alcançado. A ceia é um momento de encontro, não só com Deus, mas a ceia é um momento de encontro com os meus irmãos. A celebração da ceia por si mesma é uma mensagem que nos leva a refletir no sacrifício de Cristo Jesus lá na cruz do Calvário e no seu efeito salvífico, quando Ele toma sobre si todas as nossas enfermidades e todas as nossas dores. O profeta Isaías diz que Ele tomou sobre si, que Ele levou sobre si. E essas enfermidades e dores são justamente os nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Somos curados, não porque somos merecedores, mas somos curados porque nós somos alvos da graça de Deus. Somos salvos em Cristo Jesus e podemos afirmar isso, porque Deus enviou o seu Filho amado e Jesus disse para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Não é terá, não é talvez, mas Jesus disse para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. É crer em Jesus como seu Senhor, como seu Salvador. É crer em Jesus não só nos momentos em que estamos na necessidade, mas crer em Jesus em todos os momentos, em todos os instantes. Entendendo que o sacrifício na cruz do Calvário não foi em vão. Ele morreu naquela cruz para que eu e você pudéssemos ser salvos, não por merecimento. E o apóstolo Paulo diz isso lá em Efésios 2, 8 e 9. Vocês são salvos pela... Isso não vem... É o quê? É um dom de Deus. A salvação não está nas mãos de ninguém. Porque ninguém é melhor que o outro. A salvação vem de Deus. E o apóstolo Paulo disse, para que ninguém se glorie. A glória é de Deus. O louvor é de Deus, a honra é de Deus. A celebração da ceia do Senhor também é um momento onde o corpo de Cristo está rememorando a sua morte e ressurreição. Em Cristo Jesus nós somos feitos seus filhos. Em João capítulo 1, versículo 12, ele diz, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Aqueles que creem no nome de Jesus são filhos de Deus. Quando participamos da ceia do Senhor, nós estamos afirmando ao mundo que nós somos família de Deus. Queridos, participar da ceia do Senhor é ter comunhão não só com Ele, mas é ter comunhão uns com os outros.
Participar da ceia do Senhor é participar da atuação do amor de Deus em nós e da atuação do amor de Deus, da manifestação do amor de Deus através das nossas vidas. 1 João 4,8 diz que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Como eu posso dizer que amo a Deus a quem não vejo, se eu não amo o meu próximo, que está sentado no banco lá de trás, que está do outro lado, na fila do meio, ou aqui do outro lado? Como eu quero ter comunhão com Deus, se eu não consigo exercer esta comunhão com o meu irmão? Quando participamos da ceia do Senhor, precisamos entender que esse momento também é a expressão do amor de Deus em nós, para que através de nós outros também experimentem deste amor. O Tim Keller, falando sobre a ceia do Senhor, ele diz: a ceia do Senhor constrói uma espiritualidade pessoal. A comunidade da igreja e o caráter cristão. Através dela, Deus nos chama para ligar nossas crenças juntos ao nosso relacionamento, aos nossos relacionamentos, nossas práticas e o nosso testemunho ao mundo. Provar para o mundo que nós somos um. Como foi dito hoje pela manhã, vocês serão conhecidos como meus discípulos, quando vocês amarem uns aos outros. Quando vocês forem misericordiosos uns para com os outros. Quando vocês fizerem o bem uns aos outros. Quando o peso na balança, na sua balança, for o mesmo peso para o outro. Quando vocês amarem uns aos outros. Quando participamos da ceia do Senhor, mostramos que o amor de Deus se manifesta na comunhão. O momento da ceia do Senhor é o momento onde o ódio não vence o perdão. O momento da ceia do Senhor é o momento onde o ódio não vence o perdão. Nos mostra que não nos afogaremos em nossas mágoas. Na ceia do Senhor, provamos ao mundo que as nossas diferenças não nos tornam indiferentes. Por isso, queridos, olhando para esta mesa, para o momento que segue agora, rememorando o sacrifício de Cristo Jesus, eu quero convidar você, antes de tomar esta ceia, que olhe para esta mesa, que olhe para aquela cruz. Se lembre do sacrifício de Jesus, mas que olhe também para dentro de si e peça perdão. Talvez você entrou aqui hoje à noite dizendo: eu não vou participar da ceia hoje. Eu não tenho condições hoje. Que bom, querido, que você entrou com este pensamento. Porque existem aqueles que dizem: eu não estou nem aí, eu vou participar da ceia. Por isso, olhe para dentro de você. E se há algo que precisa ser confessado ao Senhor, a palavra dele diz que ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Ele te perdoará.
Quero convidar você também a olhar para o seu irmão. Quero convidar você a não deixar o ódio vencer o perdão, a não deixar a mágoa e o rancor tomar conta do seu coração. E se você precisa perdoar, ou se você precisa ser perdoado, que você possa dizer: Deus, olhe para mim agora com o mesmo amor, com a mesma misericórdia, com o mesmo perdão, em que eu vou trazer à memória agora a quem eu ofendi ou quem me ofendeu. Quero convidar você a fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça. E quero convidar você a trazer à memória o sacrifício de Cristo Jesus. Quero convidar você a olhar para dentro de si mesmo agora e se há algo, querido, que precisa ser confessado, colocado diante do altar do Senhor. Se você entrou nesta noite dizendo: eu não sou digno, peça perdão ao Senhor e coloque diante do Senhor, e Ele te perdoará. Se você fizer isso de todo o seu coração, confesse os seus pecados. Pastor, mas e se amanhã eu cair e precisar confessar novamente? Confesse novamente. Mas o que você não pode deixar é de reconhecer que é pecador e de que precisa que o sangue de Cristo Jesus nos purifique de todo o mal. E nesta oração, coloque diante do Senhor também a pessoa que te magoou, que te machucou. Sabe por que você foi machucado por essa pessoa e hoje não gosta? É porque um dia gostou. Sabe por que você foi machucado por essa pessoa e hoje talvez tenha até ódio? É porque um dia você amou. E quando você perdoar, você não vai estar libertando aquela pessoa, mas quando você perdoar, você vai estar libertando a você mesmo. Quando você perdoar, você não vai estar tirando a corrente desta pessoa, mas vai estar tirando correntes de si mesmo. Eu quero, nesse instante, orar com você. Santo e amado Deus, nós te louvamos, Deus, porque um dia você enviou Cristo Jesus para morrer naquela cruz por nós. Te louvamos, Senhor, porque Ele aceitou morrer na cruz, porque lá no Getsêmani Ele tinha uma escolha, e Ele deixou isso bem claro, quando falou: se possível, passa de mim este cálice. Mas Ele escolheu ir para a cruz, e Ele disse: que não seja feita a minha, mas a tua vontade. E Ele aceitou morrer pelos meus pecados, pelos nossos pecados.
Por isso, Senhor, que nós, enquanto aqui vivermos, nunca venhamos a nos esquecer do sacrifício de Cristo Jesus, e que venhamos lhe dar a devida importância em nossas vidas. Por isso, Senhor, que enquanto aqui vivermos, possamos olhar para os nossos irmãos, olhar uns para os outros, pedindo que consigamos fazer isso da mesma forma como o Senhor nos olha, com a mesma misericórdia que fomos alcançados. Ó Deus, se nesta noite, Pai, há corações pesarosos aqui neste lugar, que em nome de Jesus eles possam sair daqui leves. Se as pessoas que precisam ser perdoadas ou pedir perdão estão aqui nesta noite, Senhor, não para que ninguém passe vergonha aqui, mas para que Satanás seja envergonhado, perdão seja liberado em nome de Jesus, em nome de Jesus, para que este ato tenha o seu verdadeiro significado na rememoração do teu sacrifício, mas também na comunhão uns com os outros. Se as pessoas estão longe, que haja perdão nos corações aqui, ó Pai. Que em nome de Jesus, o Senhor nos abençoe. Amém.
Memória de Cristo Jesus. Neste momento nós participaremos da ceia. Quero convidar todos os irmãos aqui à frente que foram convocados para este momento, para estar aqui conosco. Convidar todos aqueles que podem participar deste momento conosco. E queridos, não se esqueçam, participando deste momento precisamos lembrar do sacrifício de Cristo Jesus. Lembrar que Ele morreu, mas Ele ressuscitou. A morte não o venceu. Olhar para dentro de cada um de nós e olhar para o nosso irmão. Gostaria de pedir a todos que vão participar da ceia do Senhor que se coloquem de pé para facilitar a entrega do cálice e do pão.
Queria saber se algum irmão ficou sem receber ou pão ou cálice. Se alguém ficou sem receber, dê um sinal com a sua mão, por gentileza. Está vindo. Pedir a todos, mais uma vez, que se coloquem de pé. Gostaria que com o pão e com o cálice na mão, você fechasse seus olhos e que você tivesse um momento de oração. Converse com Deus. Na noite em que foi traído, o Senhor pegou o pão, partiu e disse: comei, fazei isso todas as vezes em memória de mim. Pedi ao irmão Alpeno que ore e logo após nós participaremos do pão. Santo e eterno Deus, obrigado por esse momento, Senhor, em que nos possibilita lembrar do sacrifício do Senhor, onde ali na cruz do Calvário o seu corpo foi moído, Senhor, por amor de nós e a nosso favor. Nós assim oramos, agradecido a Ti, Senhor, porque através desse gesto nós passamos a ter vida e vida em abundância. Em nome de Jesus. Amém. Participemos todos. Também na noite em que foi traído, o Senhor Jesus tomou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança. Fazei isso todas as vezes em memória de mim. Antes de participar, eu gostaria de convidá-lo, como símbolo de comunhão, a trocar com 2 pessoas o seu cálice. Muito bom, viu? Receber leite lá. Oremos. Senhor nosso Deus, Santo e eterno Pai, nós te louvamos porque o Senhor enviou Cristo Jesus. Te louvamos porque Ele morreu naquela cruz, mas te exaltamos porque ao 3º dia Ele ressuscitou e Ele vive para todo sempre. Te louvamos porque o pecado que nos levaria, Deus, para o abismo,
nós fomos restaurados, resgatados pelo sangue do teu Filho Cristo Jesus. Te agradecemos, Senhor, porque ali na cruz do Calvário, o sangue de Cristo nos libertou. Em nome de Jesus. Amém. Participemos todos. Gostaria de pedir a todos os irmãos que deixassem o cálice nesse apoio do banco à sua frente, pedir aos irmãos que serviram a ceia, podem sentar-se. Depois nós faremos o recolhimento. E desde a última ceia, nós estamos adotando o hábito de entregar 2 pães na ceia a 2 famílias. Isso será algo habitual. Então, conversando hoje, alguém disse assim: e se eu não receber? Querido, é símbolo de comunhão e carinho. Terá uma oportunidade, um momento oportuno para todos, se é que vamos seguir em todas as ceias. Então hoje, eu gostaria de convidar o irmão Alpeno para passar este pão aqui aos nossos queridos irmãos Inês e Carvalho. Inês perdeu a sua irmã essa semana. Recebam como demonstração de carinho e comunhão. Gostaria de passar esse outro aqui a uma outra família que tem um familiar que está enfrentando uma luta muito grande. Quero convidar Aristóteles e Carla. Nós temos orado pelo irmão de Carla, por Daniel. Eu vou convidar a irmã Virgínia para entregar a Virgínia em nome da igreja. Como igreja, nós estamos dizendo, estamos juntos, caminhando com vocês. Amém. Queridos, agora vamos todos ficar de pé. Vamos celebrar, vamos adorar, porque Ele não está mais na cruz, ela está vazia. Ele ressuscitou e Ele vive e vencendo está e vencerá para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Glória, glória, aleluia.
comunhão do Santo Espírito não falte para nenhum, do menor ao maior, do mais novo ao mais velho neste lugar, e a todo o povo de Deus espalhado pela terra, que nos acompanhe todos os dias das nossas vidas, em nome de Jesus. Uma semana de bênção, uma semana de paz. Não saia